E aí, meus irmãos, como é que estão todos vocês? Que a paz do nosso Eterno, que excede todo entendimento, esteja na vida e no coração de cada um. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer breves comentários em cima desse último acontecimento aí envolvendo as Olimpíadas, né? Muito se tem falado, inúmeros comentários, até porque realmente dessa vez passou dos limites e eu acho importante falar aqui algumas coisas. Primeiro de tudo que Olimpíadas, se você pesquisa de onde vem esse costume dos Jogos Olímpicos, você vai encontrar a Grécia Antiga, lá por volta dos anos 700 a.C. E no próprio Google nós temos a definição muito clara que esses Jogos Olímpicos eram verdadeiros rituais religiosos em consagração aos deuses que os gregos tanto veneravam, como, por exemplo, o próprio Zeus. É só você pesquisar que você vai encontrar. Então, as próprias Olimpíadas em si, ela vem do paganismo. Tudo nesse mundo, esses principais eventos, eles são consagrados às entidades que comandam esse mundo. Se você começa a despertar para a realidade, enxergar o mundo como ele é, você vai ver paganismo em tudo que é lado. Você vai ver que o mundo inteiro venera deuses estranhos que nada tem a ver com o Criador dos céus e da terra. Todas as principais religiões que possuem milhões ou bilhões de adeptos possuem venerações a essas entidades, seja de uma forma mais escancarada ou de forma mais oculta. Sempre vai remeter principalmente àquela trindade profana de Nimrod, Semiramis e Tammuz, como eles são venerados no mundo todo. Até porque eles aludem também a Satanás, a Lilith, a mãe das abominações, e ao próprio Anticristo. Então nada disso é por acaso. O mundo inteiro jaz no maligno. Quando Yeshua falou isso, ele não estava brincando, não. Quando ele diz que, quando está escrito que Satanás é o Deus deste século, que ele é o príncipe desse mundo, quando o próprio Satã ofereceu para o Messias todos os reinos do mundo, isso não foi por acaso, porque realmente esta dimensão, esse sistema mundial, está debaixo do domínio dele. Então comece a despertar, comece a acordar que esse mundo aqui não é um fantástico mundo de Bob, não é Alice no País das Maravilhas, é um mundo caído, dominado pelo pecado, regido por anjos caídos, regidos por demônios que foram destituídos da glória do Pai, e ainda por demônios encarnados, que é, na verdade, a descendência maligna que vem desde Caim até os dias atuais, que são aqueles que realmente controlam o mundo, são a verdadeira classe dominante. Então já começa por aí. Então não dá para esperar algo de diferente vindo deles. Agora, é claro que antigamente eles faziam de uma forma muito mais oculta, porém hoje eles estão fazendo de uma forma escancarada, porque nós estamos em tempos de revelações. Apocalipse significa descortinar, retirar o véu. E é isso que tem acontecido. As dimensões física e espiritual têm sido unificadas. É por isso que cada vez mais as trevas têm demonstrado de forma explícita quem são, assim como está tendo essa separação do joio e do trigo. Aqueles que buscam a santificação, que continuem a se santificar ainda mais. Aqueles que são imundos, continuem a se sujar ainda mais. Essa profecia está se cumprindo. Tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. Então, não é que antes não tinha nada disso, mas hoje está sendo mostrado de uma forma muito mais explícita. Em relação à profanação da Santa Ceia, não tem nem muito o que falar. Primeiro que essas agendas aí já estão tomando conta do mundo, não é? E isso está cada dia mais nítido, essa imposição de crença, essa imposição de costumes. Não é não é diversidade, não é acabar com preconceito, é uma verdadeira imposição, como se todos fossem obrigados a seguir esse tipo de agenda. Só que, é claro, muitas pessoas não querem seguir, muitas pessoas acham isso um absurdo, muitas pessoas entendem que existe a realidade espiritual que dita a física e que essa é muito mais importante do que aquela que nós vemos com os próprios olhos. Então, assim, meus irmãos, eles mostrarem essa profanação da Santa Ceia, é impressionante como que eles têm feito isso com cada vez mais frequência. São verdadeiros blasfemos, verdadeiros ímpios, já são sentenciados à condenação. Pessoas que fazem esse tipo de blasfêmia, você acha mesmo que vão ser perdoados? Acorda! Existe um limite que o Criador estabeleceu. Existe um limite de iniquidade que ele colocou. Existe um limite de maldade que ele aceita. Quando ultrapassa esse limite já era, só resta o juízo. Então, para todos esses que blasfemam dessa forma, não obterão perdão, só resta para eles a condenação, porque é uma blasfêmia que ultrapassa qualquer limite de tolerância ou misericórdia que o Criador estabeleceu. Porque sim, ele é muito misericordioso, ele é muito longânimo,
mas vai chegar um dia que ele vai estabelecer o juízo sobre todos aqueles que não só o negarem, como principalmente sobre aqueles que zombam dele. Esses estão colhendo uma condenação terrível, um juízo terrível que cairá sobre a cabeça deles. É só questão de tempo, porque Yeshua está voltando. Então, tudo que está acontecendo no mundo indica que a volta do Messias está muito, mas muito perto mesmo. Então é hora da gente acordar, é hora da gente entender que quando essa classe dominante faz isso por meio desses eventos que são controlados por eles, que são verdadeiras consagrações a entidades caídas, não é simplesmente por marketing, não é simplesmente até por uma agenda política, vai muito além disso. Se trata de uma guerra espiritual. Esses que propagam essa agenda, esses que estão tentando passar esse tipo de mensagem para denegrir claramente a figura de Cristo, para denegrir claramente aqueles que professam a fé no Messias que veio nos salvar, são os mesmos que já estão destituídos da glória do Criador, que já estão sentenciados à condenação eterna. Esses anjos caídos, esses demônios encarnados, para esses não há solução. Essa raça de víboras já tem o juízo garantido. Como escapareis da condenação do inferno? Isso está falado nas Escrituras. O Messias não pregou arrependimento para essa raça de víboras, não. Então se trata de uma guerra espiritual. Acorda, não é marketing, não, é guerra espiritual. Sim, a realidade espiritual existe. Ao contrário do que você aprendeu nos meios convencionais, nós estamos vivendo uma verdadeira batalha espiritual entre anjos e demônios, e você precisa tomar um lado. Saia da mornidão. Não é tempo mais para brincadeira. Eles estão cada dia mais impondo, demonstrando quão trevosos são, querendo levar as pessoas para o mesmo caminho que eles, porque eles sabem que a maioria das pessoas não vão querer seguir em sã consciência as trevas, não é? Mas elas vão acabar seguindo de forma inconsciente se elas forem enganadas. E é exatamente isso que eles fazem. Como eles sabem que as pessoas elas não vão querer seguir as trevas por conta própria, eles têm que deturpar completamente a identidade das pessoas, a origem delas, deturpar completamente a cosmovisão, para que as pessoas pensem que tudo se resume apenas à realidade física, que ela deve apenas focar em trabalhar, apenas em ganhar dinheiro e nada mais, e com isso as pessoas não compreenderão a realidade que dita a realidade física, que é a realidade espiritual. Então esses seres das trevas, eles estão jogando suas cartadas finais, porque eles sabem que pouco tempo lhes resta para a condenação e o juízo definitivo. Com isso, eles querem arrastar o maior número possível de pessoas para o mesmo caminho que eles. Então é necessário mais do que nunca aqueles que são filhos da luz, aqueles que verdadeiramente pertencem ao Pai, se posicionarem a favor do Pai. E jamais serem relativistas, como se, não tem nada a ver, não vai mudar nada, é só uma manifestação cultural. Por favor, gente, vamos acordar. Não tem nada de manifestação cultural, não. Tem sim uma manifestação de trevas do mundo espiritual. Isso sim é o que está acontecendo. Não à toa que logo depois, lá em Paris, o que aconteceu? Teve um grande apagão. E assim, eu nem estava lá para ver, né? Mas a energia nos vídeos já é pesadíssima. Nada disso é por acaso. Na própria profanação da Santa Ceia em si, eles colocaram a imagem daquele homem lá, pintado de azul. Isso é uma alusão, inclusive, à linhagem do sangue azul, à linhagem dos Néfilins. Vários Néfilins no passado tinham essa coloração. Eles demonstram isso por meio de vários filmes, por meio de várias mensagens subliminares. Até vi recentemente no Telegram do irmão Samuel algumas coisas bem interessantes, né? Como que eles mostram isso de uma forma bem explícita. A mística lá do X-Men, aquele comercial da TIM, por que eles sempre mostram pessoas de azul, não é? Por que eles sempre estão passando esse tipo de mensagem, como por exemplo os Smurfs, né? Algumas pessoas pensam que tudo isso é apenas algo inocente, que não tem nada a ver. Eles sempre passam as mensagens daquilo que eles são, de como o passado verdadeiramente era. Fora que esse homem aí também alude ao deus Baco, ao deus Dionísio, o deus da profanação, o deus dos prazeres, né? O deus da bebida, da gula. É uma alusão muito clara a essa divindade e também a própria Shiva, o deus da destruição, que também tem essa coloração. Então você percebe como que tudo vai se completando? E a profanação da Santa Ceia em si simboliza aquilo que Satanás quer fazer com a humanidade. Retirar completamente a identidade das pessoas, porque quando as pessoas elas perdem até a identidade do próprio gênero, quem dirá o restante? É por isso que as pessoas nessa geração estão tão perdidas assim. Fora que teve inúmeras outras mensagens, como o Cavaleiro Branco,
mensagens complementando outras mensagens anteriores, como que teve lá nas Olimpíadas de 2012. Então, assim, eles sempre vão demonstrando, eles sempre vão buscando fazer com que as pessoas achem tudo isso normal. Ah, não, é só uma brincadeirinha. Vai vendo. E outra coisa também, por que é sempre com a figura do Messias que eles blasfemam, que eles profanam? Por que a gente nunca vê eles fazendo isso com Maomé, com Buda? Por que a gente nunca vê eles fazendo isso com Confúcio? E dentre outros líderes religiosos de outras vertentes, por que sempre é com a figura de Yeshua, de Jesus? Será mesmo que não tem nada demais? Será mesmo que eles estão fazendo isso apenas por marketing, apenas por brincadeirinha? Acorde, eles fazem isso justamente com o Messias porque o Messias é aquele que irá destruí-los. Nenhum outro desses líderes, desses seres, tem poder para destruí-los, pelo contrário, até pertencem a eles, né? Agora, quando se trata de Yeshua, já é bem diferente. Ele hoje governa e se assenta à direita do Pai. Ele é o verdadeiro Messias, ele é aquele que veio salvar a humanidade. Ao contrário desses trevosos que não têm mais chance, ele veio salvar e nos dar uma nova chance. Para nós há uma chance, mas é só por meio dele que podemos voltar à casa do Pai. Não à toa que eles sempre buscam profanar a Bíblia, não à toa que sempre as mensagens subliminares não são em cima de outros livros sagrados, mas sempre em cima da Bíblia. Eles sabem muito bem do mundo espiritual, eles sabem muito bem da realidade que nós vivemos. Os filhos das trevas nessa presente era são mais prudentes que os filhos da luz, isso é falado na Bíblia. Então eles sabem muito bem que o Messias, ele é o verdadeiro Messias, aquele que tem o poder e aquele que realmente é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Interessante também que aquela garota que ganhou lá a medalha de bronze do Brasil, Raíssa, se eu não tiver errado em relação ao nome, fez um símbolo dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ela tem todo o direito, não é? Não diz a Constituição que todos têm o direito de manifestar a sua fé? Aí o que já estão fazendo? Estão querendo cancelar a menina, estão querendo dizer que ela não podia fazer isso. Pois é, eles podem profanar à vontade, né? Mas alguém demonstrar a fé que ela tem no Messias não pode, né? Então você percebe como que esse mundo jaz no maligno e como que a perseguição deles não é contra outras vertentes, mas sempre contra tudo aquilo que alude ao Messias, ainda que seja vertentes religiosas como o catolicismo e protestantismo, que tem sim muitas deturpações, mas querendo ou não a mensagem de salvação do Messias, eles propagam, não é? Então eles querem profanar de todas as formas que o Messias é o caminho, que ele é a solução para todos nós, que ele é a verdade. E tudo que envolve ele, tudo que envolve os seus ensinamentos, eles querem deturpar. Porque Satanás, ele não vai odiar aquele que não vai fazer nada para ele. Ele vai odiar aquele que tem poder para destruí-lo, que é justamente Yeshua HaMashiach. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos. A realidade é essa. Cada dia está mais explícito. O mundo em que vivemos, a geração em que estamos inseridos, é essa mesma geração do fim dos dias. Vai vir muita coisa por aí ainda. Eles estão profanando cada vez mais. Os pecados estão extrapolando todos os limites, que está quase que chegando no nariz do Criador. E quando chegar, se prepare, porque vem muita coisa por aí. Essa geração está passando todos os limites. Está encaminhando para uma geração até pior do que na época de Noé. Então imagina só o grande juízo que vai vir, principalmente contra esses blasfemadores. Aguarde, porque será grande. E para nós, o que nos resta é realmente continuar no caminho reto, continuar perseverando até o fim e mantendo as nossas lamparinas acesas, entendendo que não há nada mais importante do que seguir a Yeshua e perseverar até o fim, sendo obediente e vivendo em santidade. E eu não poderia deixar de mencionar que nessa semana agora estou fazendo o lançamento do meu livro, fiz até uma live recentemente. E nesse livro, no capítulo 4, eu falo sobre o mundo em que estamos inseridos, né? Por que esse mundo ele é tão maligno assim? Porque nós vivemos num sistema regido pelo maligno. Eu falo sobre o verdadeiro pecado no Éden, que eu já costumo falar no meu canal. Falo sobre como surgiu Caim, quem realmente era Caim e a sua linhagem, por que o Criador lidava de forma mais severa com eles. Então, no capítulo 4 do meu livro, eu falo mais sobre isso, para que você entenda com mais clareza o mundo em que estamos inseridos e por que esse mundo é tão maligno e qual que é a solução para todos nós. Então, se você tiver um interesse em adquirir esse livro, que eu recomendo porque, querendo ou não, a internet é muito vulnerável em relação a esses conhecimentos, a esse tipo de informação, a tendência é que seja cada vez mais censurado. Tenho até dúvida se esse vídeo não será, porque parece que hoje as pessoas não podem nem mais dizer o óbvio, né?
Mas enfim, se você tiver o interesse, eu vou deixar o link para você adquirir o livro na descrição desse vídeo. No primeiro link da descrição, você vai poder ter o acesso direto ao site de compra. Ou nesse QR Code que você está vendo aí na tela, também é uma opção para caso você queira adquirir. No caso, se você, por exemplo, assiste por TV, se você aproxima sua câmera desse QR Code, você já vai entrar direto no site da realização da compra. Mas é isso, vou deixar aqui um trailer a seguir em cima do livro, em cima dos conteúdos que eu passo no livro, e caso te interessar, espero muito que venha agregar na sua vida. Mas é isso, que o Eterno abençoe a todos e que nós nos mantenhamos firmes e perseverantes até o fim. Shalom. Conheça o conteúdo do livro Pré-existência, a origem e propósito da humanidade, desvendados. Imagino que, ao longo de sua jornada terrena, já tenha se questionado sobre o porquê de estar aqui neste mundo. De onde veio? Quem você é em essência? Ou para onde vai após a morte? E ainda, por que passa por tantas dificuldades, tantas dores, desafios e sofrimentos e por que vemos tanta injustiça à nossa volta? Nesta obra, são respondidas essas principais dúvidas que permeiam nossa existência, dando ao leitor uma perspectiva sobre qual é a solução e o propósito para a humanidade nesta atual condição, com uma compreensão bíblica e espiritual. Ao longo do livro, são abordados temas como a pré-existência das almas, a identidade divina do ser humano, a batalha celestial e a relação da humanidade com ela, o que houve em Gênesis e o que isso acarretou neste presente sistema de enganos, a prisão invisível em que estamos inseridos e outros segredos ocultados das grandes massas. Além de tudo isso, também é apresentado no livro sobre qual é a maneira de crescermos espiritualmente e alcançar a salvação de nossas almas. Espero que a presente obra contribua para o seu despertar e encontro com a verdade. Estamos vivendo no tempo de revelação. Conhecer a nossa origem e propósito agora é fundamental para retornarmos à pátria excelente. Adquira já o seu livro. Acesse o link na descrição.